O presidente Donald Trump manda empresas americanas saírem da China. Em mais uma escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, a China anunciou hoje que vai impor tarifas de 5 a 10% sobre importações de produtos americanos no valor anual de 75 bilhões de dólares, cerca de 309 bilhões de reais, a partir de 1º de setembro, inclusive sobre a carne de porco congelada, nozes, castanhas e petróleo bruto. As tarifas sobre a soja amarela vão subir de 25% para 30%. Foi a resposta de Beijing ao tarifaço de 10% a partir de 1º de setembro, anunciado pelo presidente americano, sobre 300 bilhões de dólares de importações anuais da China, o que equivale a 1,236 bilhões de reais. A reação de Trump foi rápida e feroz. A partir de 1º de outubro, as tarifas de 25% já em vigor sobre produtos chineses importados no valor de 250 bilhões de dólares no ano passado, cerca de 1,030 bilhões de reais, serão elevadas para 30%. As tarifas que entram em vigor em 1º de setembro sobre 300 bilhões de dólares em importações da China sobem de 10% para 15%. O presidente dos Estados Unidos havia anunciado um adiamento de parte dessas tarifas até dezembro, sob o pretexto de não prejudicar o Natal dos americanos. Não ficou claro se esse adiamento está mantido. Talvez a verdadeira preocupação de Trump nesse caso seja com a economia. O presidente dos Estados Unidos foi além. No Twitter, seu meio de comunicação favorito, ordenou a saída das empresas americanas da China. Não precisamos da China e, francamente, ficaremos muito mais ricos sem ela. Nossas grandes empresas americanas estão, portanto, ordenadas a procurar alternativas à China, inclusive a trazer de volta suas fábricas de volta para casa e fazer seus produtos nos Estados Unidos, declarou Trump. Ele também voltou a atacar o presidente do Conselho da Reserva Federal, a direção do Banco Central americano, o Jerome Powell, presidente, que ele mesmo nomeou, chamando-o de inimigo por não baixar as taxas básicas de juros como o presidente dos Estados Unidos gostaria. Mais cedo, Powell declarou que o Fed, como é conhecido no mercado Banco Central americano, está tentando incentivar a economia, mas não pode eliminar as incertezas do comércio internacional e seu peso sobre a economia global. É evidente que Trump não pode obrigar as empresas americanas a sair da China ou de qualquer outro país, nem onde escolher seus fornecedores. O senador Lindsey Graham, que passou de crítico a aliado do presidente para não contrariar o eleitorado do Partido Republicano, comentou: isto é típico do Trump. Ele não pode ordenar isso e sabe muito bem. Acredito que está pressionando tão duramente quanto pode para que os chineses entendam que os Estados Unidos estão falando sério. O objetivo do presidente e de seus assessores linha dura em política comercial, como Peter Navarro e Robert Lighthizer, é desconectar, desenredar as duas maiores economias do mundo, que eram cada vez mais interdependentes. Com o acirramento da guerra comercial, o índice Dow Jones, das 30 principais ações vendidas na Bolsa de Valores de Nova York, baixou 600 pontos, 2,37%. O índice amplo, S&P 500, perdeu 2,6% e a bolsa eletrônica Nasdaq, que negocia ações de empresas de alta tecnologia, caiu 3%. Por causa do aumento do risco de uma recessão mundial, os preços dos produtos primários, as chamadas commodities, também baixaram. O petróleo recuou 2,5% na Bolsa Mercantil de Nova York. No Brasil, o índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,34% e o dólar subiu para R$ 4,13. Um novo terremoto na economia global acontece na véspera do início de uma reunião de cúpula do Grupo dos Sete, formado pelas grandes potências industriais democráticas, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália e o Canadá. Os líderes desses países se encontram de 24 a 26
de agosto em Biarritz, na França, onde também devem discutir a crise provocada pelas queimadas na Amazônia. Hoje, diante da forte reação internacional e de ameaças de boicote e sanções ao Brasil, com a Irlanda e a França sugerindo que podem vetar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, o presidente Jair Bolsonaro mobilizou o exército e prometeu combater duramente o desmatamento da floresta tropical brasileira. Poderia reivindicar uma participação no Grupo dos Sete, mas a hostilidade aos países europeus continua. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura acusaram a Europa de querer sabotar o agronegócio brasileiro. Nada mais distante da realidade. Não é uma disputa por mercado. O acordo de livre comércio foi assinado há poucos meses. Mas é claro que as queimadas podem servir de argumento para quem é contra, como os produtores rurais da França, da Espanha, da Irlanda, da Itália, da Grécia e da Polônia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.